Bom dia, boa tarde, boa noite. Sei a hora que você vai estar nos assistindo, mas começando mais um Café Ocidental hoje, recebendo esse meu guru, esse grande amigo, foi vereador, prefeito da cidade ocidental, Marcelo Araújo. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado pela Obrigado, sua presença. obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui no podcast. Boa tarde aos internautas. Estou à disposição. Marcelo, eu queria que você falasse um pouco, descorresse um pouco da sua vida. Quem foi Marcelo Araújo, quando chegou em Cidade Ocidental, e depois nós vamos entrar no tema que a gente gosta, que é política. E eu cheguei em Cidade Ocidental, eu tinha 6 anos, em 77. Participei um pouco, era uma criança ainda, né? Mas cresci, posso dizer que cresci aqui na cidade, aprendi a nadar no lago. Tive meu primeiro emprego aqui na sorveteria Bibon. Comecei vendendo picolé na rua, depois fui ser sorveteiro, produzindo sorvete. O local onde também Cláudio Borlé foi. É bom lembrar que ele também foi sorveteiro lá, Nabi bom. na Bibon. E depois Robson Campos. Então E lá formou vários vereadores, hein? vários, três vereadores passaram pela Bibon, né? Uhum, Isso aí tem que contar nos anais da história. uhum. Então, fiquei aqui até me casar, em 1990, e minha sogra ganhou um lote do Roriz, na época, Riacho Fundo, e eu morava com ela, né? Fui embora para o Riacho Fundo, e em 97 eu ganhei a minha casinha também, no Riacho Fundo 2, aí já foi no Riacho Fundo 2, e ela resolveu fazer militância habitacional lá. E lá nós trabalhamos com a militância habitacional e campanha eleitoral também. Fomos apoiar o governador Roriz. E no final de tudo eu resolvi voltar para a cidade. A saudade bateu aqui, é o lugar que eu tive a infância, que eu me casei. Voltei para cá, ano 2000, 2003, e comecei a me aproximar das associações, a Renova Vida lá no Friburgo, porque eu via uma necessidade das associações aparecerem, que não apareciam tanto quanto no Riacho Fundo. E aí fiz uma parceria com o Marcos Paz. Marcos Paz me levou para falar com o finado Plínio, a gente tratar desse assunto, do desenvolvimento, de um congresso que ele ia fazer, da intenção dele fazer habitação aqui também. E parece que ele não teve um êxito na questão partidária, ele era um pré-candidato a vereador, eu ia apoiá-lo, de repente ele joga no meu colo, olha, o Plínio não me ajudou na questão partidária, então não vou ser candidato não, você vai ser o meu candidato. E aí minha barriga gelou na hora e eu falei, não há, né? Em que pese eu estar chegando na cidade, acho que eu sou teólogo, então eu acredito que todo poder vem da mão de Deus. E Deus me concedeu a oportunidade de ser candidato e logrei êxito. Fui eleito logo na primeira, foi 389 votos, fui puxado pela coligação, mas entrei, cheguei. E aí, Marcelo, você chega e já se torna presidente da Câmara. Como é que foi essa experiência de chegar no Legislativo e ser presidente logo na primeira, igual você falou, que você acredita que foi a mão de Deus, você chega, não queria nem ser candidato, se torna candidato, vence as eleições, entra para uma Câmara que conste vários caciques da política ocidentalense, onde tinha Frei Francisco, Darílio Souto, Sim, Paulo Rogério, dentre tantos outros, Rogério Mourão, uma Câmara muito qualificada e vira presidente. o ambiente da Câmara estava em torno do nome do Darílio e do Frei Chico. O Frei Chico montou uma base, 6 vereadores, eu era um deles. Ele me convidou para conversar e nós passamos a ter o nosso café da tarde, todo dia lá no Jardim da Imaculada, para tratar desse assunto da presidência. E no dia da eleição, nós tivemos uma dificuldade com o Rony Gás, fazia parte da nossa bancada, mas o Rony Gás era do partido do Alex, Que era o prefeito. que era o prefeito, que até então não tinha nem preferência por ninguém. Mas no dia da eleição ele resolveu apoiar o Darílio, segundo ele, para fazer uma ajuda por conta dele ter sido uma reciprocidade, digamos assim, que ele foi apoiado pelo Darílio na presidência dele. Mas a coisa ficou conturbada e nós ficamos às 3h30 da tarde até 11 horas da noite para discutir o nome.
às 22 horas, numa conversa que eu tive com o Alex, eu falei, nós já tínhamos experimentado vários nomes e não deu certo, porque havia sempre uma resistência de alguém ou do próprio Rony. Tentamos o Rony, não deu certo, tentamos o Mourão, não deu certo, e por último resolvi. O Lulinha falou que era baixo clero, mas não é verdade, porque quando eu resolvi, eu vou tentar colocar o meu nome. Antes de eu falar isso para ele, ele virou para mim e falou: eu tive uma ideia, você é um candidato, vai dar certo com o teu nome. Eu falei: não tem como, você vota em mim. O Rony provavelmente, mas o resto deixa comigo. E aí eu virei o presidente aquele dia. Marcelo, a gente que viveu o legislativo, e aí falar para os nossos ouvintes agora, os internautas, ser vereador é uma questão muito, eu acho muito, além de simbólica, mas é uma coisa, eu acho que as pessoas não sabem o tamanho da importância do legislativo municipal, que é aquela representatividade, é o olhar direto para a sociedade. E quando a gente chega, e eu fui presidente, o senhor foi presidente, qual a maior experiência que o senhor tira que coloca em sua vida, vamos dizer assim, que você tirou dessa passagem no Legislativo? É uma questão muito mágica, né? Você ser escolhido pelo povo para representar o povo. Eu acho que começa lá atrás, quando você resolve ser um candidato, você precisa ter muita coragem para colocar o seu nome à disposição da aprovação alheia. Então, quando você faz isso e é contemplado com mandato, isso passa a ser uma coisa muito mágica na nossa vida, né? Foi uma experiência que para mim, foi uma autorrealização, porque mesmo eu tendo passado por esse período, teve o meu primeiro emprego na cidade, mas eu passei muita privação, muita necessidade. Meus pais se separaram, minha mãe foi morar no Ceará, meu pai morava em outra rua, arrumou outra companheira, e eu fiquei morando sozinho, mas o meu irmão, cheguei a passar necessidade, até que eles venderam a casa, eu morei na rua por uma semana, aí eu ficava na casa de um, almoçava na casa de um, jantava na do outro, tomava banho na do outro, dos amigos, né? Uhum. E sempre me virei por uma semana até eu ir pro quartel, e ali eu ter um lugar para ficar. Depois eu conheci a Malu e fui viver com a Malu, lá na 17. Então, a Malu foi seu grande esteio nessa. Eu esteio, não só nessa questão desse amparo, mas é o amor da minha vida, né? E aí nós saímos daqui quando eu volto. Vira o vereador, é meio que uma compensação, Redenção. uma redenção, né? E foi muito bom para mim. E no Legislativo, você teve alguma decepção grande, Marcelo? Eu acho que o legislativo é um ambiente mais multifacetado. São várias lideranças eleitas por vários partidos, várias ideologias, várias ideias. Então você tem que ser muito bom para lidar com tudo isso aí. E te traz muita dor de cabeça essa relação com os vereadores, com a política. Quando você foi presidente, aqui agora lembrando, você passou uns momentos históricos, né? Que você chegou a assumir o município da cidade ocidental. Você foi prefeito por uma semana, né? Eu sou o prefeito da história da cidade ocidental eleito com 300 e menos 400 votos. E como é que foi essa experiência, Marcelo, de chegar a assumir a prefeitura naquele momento, querendo ou não, conturbado de uma pós-eleição? Para mim foi um exercício mesmo do mandato. Acho que ali eu tive a oportunidade de demonstrar alguma coisa no mandato, porque quando houve a cassação da chapa do Alex, caiu o prefeito e a vice, caiu a chapa. A lei orgânica já me colocava como que na vacância do cargo quem assume é o presidente da Câmara. E eu já era, pela lei, o prefeito interino. Uhum. Mas houve uma guerra entre o grupo que perdeu e o que ganhou, e eles foram para vias de fatos ali na frente da prefeitura, houve ameaça, arma, deram um tiro para cima, houve uma confusão. Então, houve a intervenção do Dr. Jucá, que eu me lembro que era o TRE, e ele me entregou o ofício e a chave
da prefeitura e falou assim: olha, a lei orgânica já te coloca como Perfeito. prefeito, mas eu vou te oficiar porque eu quero que você cumpra uma missão. A cidade está sem prefeito, então tá uma bagunça, briga, confusão. Eu não quero saber disso, eu quero que você resolva isso. Nós vamos dar um prefeito para essa cidade oficial agora. E você tem a missão de acalmar os ânimos. Então eu fui na primeira entrevista que eu dei para o Correio Brasiliense e para o DFTV, eu acho que o meu discurso deu uma acalmada. Então nós ficamos uma semana tranquilo. Então, foi meio que cumprimento do dever. Que aí você viveu essa experiência, logo após vem a reeleição. Você, quando você é reeleito, eu já tive esse prazer também da reeleição. Acho que é aquele momento que você fala, cara, meu trabalho valeu a pena, eu fui reconhecido. E você também sentiu essa experiência da reeleição? Como é que você vê a reeleição? Eu acho que a eleição do vereador é um voto de confiança que o eleitor dá. A reeleição é a confirmação dessa confiança. Eu acho que a reeleição de um vereador é onde ele é aceito, né? O voto já não é mais um voto de confiança. É um voto de certeza que o mandato dele está no caminho certo, né? Então, o ser reeleito para o vereador, na minha opinião, é realmente ser o vereador. Que ele mostrou que conseguiu exercer a função corresponder. Marcelo, e agora você também é teólogo, escreveu um livro sobre ética, né? Fala um pouco desse seu trabalho, desse material que você desenvolveu. Sim. Essa questão política, lidar com o poder público, com a política em si. Eu passei a dar aula de ética cristã e comecei a me aprofundar no quesito ética, entender a ética, busquei em Aristóteles, Immanuel Kant, Spinoza. Comecei a compreender e fazer uma autocrítica e busquei olhar com a cosmovisão. Como é que nosso país vê a ética? De onde vem esse comportamento, né? Esse comportamento vem de uma cultura de que colocou a política como responsável pela corrupção. Quando se fala de corrupção, se pensa na política, se pensa em político corrupto, empresa que faz falcatrua, esquema, mas não é por aí. A política é a última instância. A ética começa no dia a dia, na fila do supermercado, no trânsito. Então, nós, quando apontamos para um esquema de corrupção, nós temos que nos lembrar de que a pessoa saiu do nosso meio. Porque nós vivemos um país democrático, ele estava lá porque alguém votou nele. Né? E muitas vezes, e o livro trata disso, a pessoa que está apontando o dedo não tem, de repente, não corresponde ao quesito ética. Né? Fala mal do político, mas age de forma parecida. Quando chega no órgão público, usa uma caneta e não devolve, porque falar se é público é meu. Né? E aí eu cito também aquele faxineiro lá do aeroporto, seu Francisco, finado Francisco, que achou uma mala com com 10 mil dólares. E buscou imediatamente a devolução. Ele estava com um problema financeiro em casa, estava com uma conta atrasada de água de R$ 26 e fez questão de devolver. Né? Então, ali uma pessoa que mostrou um exemplo de ética. Na época, ele foi entrevistado e algumas pessoas falaram, não, se fosse eu, não devolveria. Então, isso aí que nós temos que fazer autoanálise. Essa pessoa que falou isso, ela tem ética? Ela não devolveria uma mala, então ela faria esquemas de 10 milhões, 20 milhões, se fosse político, se der oportunidade. Então, o nome do livro é Eticidade na Cosmovisão. É tentar incutir ética dentro da cosmovisão do cidadão. Não ver ética, ver desvio ético, ver corrupção, onde já tem. A gente não precisa. Se lá já tem, nós temos que fazer autoanálise e buscar onde nós estamos errando como cidadão. Fazer um exemplo. Marcelo, você acredita que essa visão deveria começar nas escolas, então, com as crianças? Você acha que seria isso ou você acha que ainda dá para essa sociedade brasileira se corrigir, vamos dizer assim? Porque o brasileiro tem essa mania, essa malandragem, vamos dizer assim, na essência. Eu tenho que me dar bem, não. Eu vou tomar aqui o celular do Marcelo sem ele ver que eu estou me dando bem, que eu vou jogar o chip fora e vou ganhar esse celular. O livro explica um pouco disso, a questão do jeitinho brasileiro.
Isso foi incutido lá atrás, um personagem de Walt Disney, veio importado dos Estados Unidos, um personagem carioca, malandro, que, que dá o jeitinho brasileiro e que influenciou o Pato Donald a ser igual. Quer dizer, nós adotamos essa cosmovisão do jeitinho brasileiro e que está até hoje, né? Você tem que levar vantagem em tudo. E em países que um brasileiro vai para a Europa, em vários países lá, ele é criticado. Não, por que que você tem que por que que você tem que levar vantagem? Então, o sentimento de viver na sociedade é onde você tem que cuidar do próximo também. Então, levar vantagem em tudo é um egoísmo. E para esse fim, você faz muita coisa errada. Você acha que nessa questão ética nós temos melhorado ou você tem visto um Brasil pior? O que que você tem avaliado dessa. Porque cada década, até quando a gente assiste televisão, no Fantástico TV esses dias, matérias dos anos 70, 80, 90, 2000. Você acha que a cada década a nossa sociedade piora ou melhora nesse quesito? Eu acho que a revolução tecnológica está piorando. Porque o meu filho, por exemplo, nasceu na internet, conectado. Eu me assustava quando eu via na televisão alguma filmagem de violência real, né? Documentada por um vídeo. Hoje em dia você vê isso o tempo todo com flagrante de câmera de segurança, pessoas matando pessoas o tempo todo. E é mostrado, as emissoras de televisão faz questão de fazer programas só com essa tônica, mostrando o crime passional, o cara que entrou no salão de beleza para matar a ex-mulher, e você vê aquilo acontecendo hoje. As pessoas estão acostumadas com isso. Na minha época não tinha. Você vê uma coisa dessa, não podia, era censurado. Hoje é livre. Então, um adolescente que já começa a sua formação moral assistindo esse tipo de violência, ele fica fadado a a externar isso. Por isso você vê hoje muito jovem com depressão, ideação suicida, porque ele tem uma carga, ele recebe essa carga de informação. E como é que ele vai externar isso? Com depressão, com angústia, com TDAH, com todo com toque, enfim. Eu acho que hoje está pior. Para viver no mundo de hoje, está mais difícil do que antigamente. No quesito ética, em todos os quesitos. A tecnologia tem o seu lado bom, mas em contrapartida a isso, o descontrole, a falta de equilíbrio pode trazer muitos danos, fomentar pedofilia, muita maldade está na internet, está dentro do quarto da criança. Então eu fiz até uma palestra na escola e perguntei: você conhece seu filho? Você tem acesso à senha do celular dele? Você sabe com quem ele conversa? Porque eles estão fazendo até agenda para promover violência dentro das escolas. Então isso é a tecnologia que está dando esse suporte. De certa forma, a tecnologia é muito ruim. Agora, usando esse tema da ética para a política, você acha que os órgãos de controle, Ministério Público e tantos outros, ajudam nessa questão de trazer uma maior ética? Ou como é que você analisa essa ética no meio político atual? Mas melhorou muito, porque os órgãos de fiscalização e de atuação também. Você viu, pela primeira vez na história, um governador foi preso no país, né? Nós tivemos isso há pouco tempo agora. Puxa, um governador preso, isso é uma novidade. Depois dele abriu, parece que uma caminhada, entrou no curral, um monte foi preso no Rio, em vários locais, ex-prefeitos, governadores, indo para a cadeia, ou seja, de certa forma melhorou, né? Só a corrupção parou. Aí nós temos que voltar lá atrás, onde você falou, lá na escola e na família. Porque essas pessoas que estão praticando isso lá na frente saíram daí. Então nós temos que ir lá na fonte, mudar a mente, ou melhor, tentar pelo menos mudar. A ideia do livro é tentar incutir, fazer a minha parte, né? Não que eu seja impoluto, o paladino da moral, porque muitas coisas do livro eu escrevi por experiência própria, pela minha cosmovisão, pelo meu sentimento, pelas minhas agulhas, pelas minhas falhas principalmente. Não porque eu seja
Infalível, né? infalível e impoluta. Mas justamente por ser e tentar mudar. Marcelo, e no período que você esteve no mandato, como você via essa questão pelos vereadores que conviveu, prefeitos, políticos, que eles levavam a ética? Porque a ética cristã, principalmente nós que somos cristãos, sabemos que temos que fazer o que é certo. Mas como é que você via isso no meio político? Você via a ética banalizada ou você via uma ética tentando engatear? Eu acho que a ética ela não pode ser avaliada dentro do meio A, B ou C. Ela está, como eu falei, está na fila do supermercado, no trânsito, em todos os locais. Então, nós vamos achar desvio ético em todos os locais. O que deve ser feito é uma autoavaliação, uma busca de conhecimento, de mudança de cosmovisão, de cultura, porque senão nós vamos continuar sendo esse país que tem esse potencial de ser o topo do mundo, mas nós estamos andando na garupa dos outros, na rabeira, né, com toda a nossa condição, a gente pode observar que aqui a gente não exporta cultura, ciência, cientista, não tem prêmio Nobel, não tem nada, nós só temos, os nossos heróis são os atletas. O que acho que vai contribuir são os cientistas, são os dramaturgos, etc. Para encerrando esse nosso bate-papo aqui, Marcelo, você participou já de várias eleições, foi vereador, foi prefeito. O Marcelo Araújo pensa em voltar a disputar as eleições, ser candidato a vereador, candidato a prefeito, a vice, alguma coisa? Como é que está a vida política do Marcelo Araújo? Não, eu acho que o ciclo se fechou para isso. Eu estou aqui para contribuir. Estava na minha casa doente, o Fábio foi lá. Vamos trabalhar, vem comigo, me tirou de casa. Eu vim com prazer para o segundo projeto. O primeiro projeto eu não participei, saí, me afastei, mas eu voltei para ajudar na reeleição do Fábio, porque acreditei no projeto, vi ali realmente uma nova estrutura política, inclusive no quesito ética, né? Porque eu falei isso no discurso da Câmara, quando você vai para esses cursos como eu fiz de internet, de política, de marketing político, a primeira coisa que eles te avisam é que se você for gestor, você vai ser processado. Se você for gestor, pode se preparar, porque o processo vem automaticamente. Se estando certo ou errado, o processo está lá. E não foi o caso com o Fábio. Então, de certa forma, ele meio que quebrou um paradigma na política. Ele é um fenômeno nesse quesito. Né? Fora na gestão. Hoje, se você quer se candidatar a prefeito, você tem que ter 3 pernas. Capacidade de gestão, espírito de grupo, né? E recurso humano. Hoje, por isso que o Lulinha diz que é pré-candidato, eu acho que ele tem esses 3 quesitos, porque passou 8 anos do lado do Fábio, já sabia, e passar 8 anos do lado do Fábio aprendeu tudo. Então, capacidade de gestão já está ali carimbado. Espírito de grupo é uma pessoa que todo mundo gosta, eu sou suspeito para falar porque comecei com ele lá atrás, como vereador. E passei esses 4 anos do lado dele agora, esses últimos anos do lado dele, 3 anos e meio, como vice-prefeito. Ele já foi do meu partido, ou seja, já foi meu correligionário. Então, mas é um cara que tem essas 3 capacidades. Então é isso, Marcelo. Agradecer a sua presença aqui, dizer que me honra muito, você é um guru da política. Aprendi muito com o senhor quando fui vereador, no primeiro mandato. Cheguei lá novo demais, o senhor nos orientava: ó, Douglas, tem que, assim, não é desse jeito, você não vai mudar o mundo de uma hora para outra, tem que fazer requerimento, tem que fazer projeto de lei. Então, sou muito grato pelo aprendizado que tive com Vossa Excelência e com diversos vereadores que estavam lá conosco naquele mandato. Aprendi demais. Então, agradecer, dizer que me sinto honrado de estar aqui entrevistando nesse podcast e deixar agora também para suas considerações finais. Você falar com o seu povo, com seus amigos, com os religionários, deixar os seus agradecimentos. Obrigado. Eu quero só deixar o meu link, né? Tá na minha rede social, Marcelo Araújo PRB, no Instagram. Aí você vai ter o link para comprar o livro, para ter acesso ao livro, para conhecer um pouco da minha história. Então, Marcelo, obrigado por não comprar o livro, não comprei ainda, peço desculpa, vou entrar lá também, o link. Então, agradecer a cada um de vocês que tem nos assistido e até o próximo programa. Obrigado, Marcelão, um abraço. Estava acabando a